Salmo 68, versículo 6. Que eu acho que fica bem claro para começarmos a reunião nessa noite. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então são 3 afirmações maravilhosas. Deus faz que o solitário habite em família. Você não é sozinho. Você tem uma família maravilhosa em Cristo. Tira os cativos para a prosperidade. Então é Ele que nos tira e nos leva para a prosperidade do conhecimento da verdade dEle. Somente os rebeldes habitam em terra estéril. Então, o que faz com que você habite numa terra estéril? A rebeldia. O que é ser rebelde? Quando Deus fala algo para você, você simplesmente não obedece. Você continua fazendo do seu jeito, da sua maneira. Então, somente os rebeldes moram em um lugar estéril, um lugar que não produz absolutamente nada. Então, o que faz com que uma pessoa vive em um lugar como esse? A rebeldia do coração dela. É por isso que Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, quem sai no prejuízo? O rebelde. O único que sai no prejuízo é o rebelde. Quando você resiste à verdade da palavra, isso é rebeldia. É por isso que nós precisamos atentar para a voz do Espírito e obedecer. Então, porque o Senhor é contra você, é contra mim? Não. O Senhor é por nós. O Senhor, Ele quer que você permaneça em um lugar estéril, que não produza nada? Não. Então, o que faz com que a pessoa continue em um lugar que não produza nada? O coração rebelde dela. Porque nós temos o livre-arbítrio, Deus não pode fazer nada. Deus só vai operar na vida daquele que abre a condição para ouvir e obedecer. Porque Ele é manso e humilde de coração. Manso para ouvir a instrução e humilde para obedecer a instrução. Então são 2 passos. 2 Coríntios capítulo 11. Aqui Paulo começa a falar para a igreja de Corinto que eles têm que tomar muito cuidado com a lábia de Satanás, com as mentiras de Satanás. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é engano. E Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja de Corinto que eles estavam cedendo a falsos apóstolos. Uma das coisas que nós temos que atentar nesses últimos dias são para os falsos apóstolos, os falsos ensinamentos, os ensinos errados. Você não pode aceitar isso. Você não pode olhar com complacência para essas coisas e simplesmente pensar: não é meu problema. Sim, é seu problema. Nós temos que aprender a enfrentar as doutrinas erradas com a verdade. Você tem que saber que não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso tem que ficar muito claro no seu coração. Se não são todos os caminhos que levam a Deus, eu não vou concordar. Eu não vou aceitar convites ou sinalizar, me calando, que está tudo bem. Se você tenta chegar a Deus com esse caminho que não é Cristo, tudo bem. Não é tudo bem. Não é brigar com as pessoas, mas é se posicionar na verdade. Da mesma maneira que você respeita, você também tem que aprender a se fazer respeitar nas suas convicções, nos seus pensamentos. Você pode receber muitos convites, mas não são todos os convites que convém que você aceite. E você tem que aprender a falar sim
e a falar: não, isso aqui não é bom para mim. Isso aqui não é bom para aquilo que eu estou buscando. Mas muito obrigada pelo seu convite. Pode seguir em paz. Mas a minha resposta é não. Porque você é luzeiro de um mundo em trevas. O mundo está imerso em trevas. Toda a estrutura do mundo combate a verdade e a palavra de Deus. Toda a estrutura. O diabo usa as leis de nações contra nós. E você tem que saber que o julgamento começa na casa. O julgamento começa na casa de Israel. Quando começar a hora do julgamento, está próxima, a hora do julgamento vai começar em mim e em você. Começa conosco. É por isso que a ordem é santidade para nós. Caminho de santidade. No falar, no agir, no pensar. É por isso que nós temos que entender que santificação é um caminho poderoso que Satanás não anda. Você anda, eu ando. Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Mas nós temos que buscar, dia após dia, trilhar esse caminho. Mesmo que eu esteja andando em trevas, o meu Pai Celestial tem que saber no meu coração que eu estou lutando contra aquilo. Que eu não estou aceitando como sendo parte da minha vida, da minha caminhada. Você tem que saber que é errado. Você tem que saber aquela lista da carne. Infelizmente, nós estamos ainda dentro de um odre velho. Vamos receber um corpo glorificado. Você tem que saber que você anda em santidade. Você tem que saber que tomar um porre é da carne e é errado. Não é para você. Ficar bêbado não é para você. Nem para mim. Isso não é para você, não convém para você. Você tem que buscar andar em uma verdade. Não é bom para você palavrões na sua boca. Isso não é bom para você. Você tem que saber. Você tem que saber que existe uma postura em nós. Que você um dia andou naquele caminho, mas você não vai andar mais naquele caminho. Você tem que saber que fornicação é errado, não é para você. Você tem que saber que existe um preço para fazer sexo, e o preço se chama casamento. Isso é para você. E nós temos que entender a mensagem poderosa da cruz de Jesus. E olha só, e Paulo está falando firme com a igreja aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha Paulo falando. Paulo falando, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Paulo está dizendo, olha, eu zelo por você, com o zelo de Deus. Eu tenho preparado vocês como igreja para um único esposo, que é Jesus. Lembra Efésios capítulo 5, que ele fala que Jesus vem buscar uma noiva, uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Uma igreja lavada no sangue dele. Ele está às portas. Jesus vai voltar. E você tem que estar preparado como noiva, sem mácula, sem mancha. E como que você se prepara? Sem mácula e sem mancha. Andando em santidade, corpo, alma e espírito. Renovando a sua maneira de pensar. Porque olha o que ele continua dizendo aqui, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas
a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse, de boa mente o tolerais. Paulo está dizendo, as pessoas chegam para vocês, esses falsos apóstolos, com evangelho falso, e vocês toleram, aceitam. Não é para aceitar. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.